Aqui, tem gente que te esgota, mas você nem entende o porquê, né? Já aconteceu com você de você sair de um encontro com uma amiga, uma pessoa até que você gosta, se sentindo super estranha, sei lá, com um incômodo, um desconforto, uma confusão interna, e você fica se perguntando: será que eu tô exagerando? Ou será que essa pessoa realmente está me fazendo mal? Eu já, e é horrível passar por isso, né? Mas, e se eu te dissesse que talvez você esteja convivendo com amizades tóxicas e ainda não percebeu? E sim, é muito possível, e hoje eu quero te mostrar 3 tipos de amizades que estão drenando a tua energia emocional e, mais importante que isso tudo, como se proteger emocionalmente de cada uma delas. Essa é uma conversa top sobre construção de relacionamento saudável. Olá, querida, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui desse canal. Eu sou Raquel Cristina, sou psicóloga. Olha, é um prazer enorme ter você por aqui. Bem-vinda a esse canal que te desenvolve como mulher e como pessoa. Querida, eu decidi gravar esse vídeo aqui depois de ouvir uma frase de uma paciente que me atravessou muito, tá? Ela me disse assim: Raquel, eu gosto muito dessa minha amiga, mas toda vez que eu saio com ela, eu volto para casa esgotada. Eu não entendo, eu não sei nomear isso, não tem briga, não tem nada, mas eu me sinto muito mal e às vezes com sintomas de ansiedade. E aí a gente trabalhou isso em consulta e eu fiquei me perguntando: quantas mulheres estão vivendo exatamente isso? Relações que parecem saudáveis por fora, mas que por dentro vão drenando a nossa energia, corroendo a nossa autoestima e aos poucos, né? Não é uma coisa que pá, acontece, vai acontecendo aos poucos. É exatamente sobre isso que a gente vai conversar agora, tá? E a primeira coisa que você precisa entender é que nem toda toxicidade ela é escancarada. Às vezes ela se esconde nas sutilezas. É como uma torneira pingando gota por gota. Uma gota sozinha não vai causar dano não, mas com o tempo isso enche o balde, tá? E quando você não percebe, você já tá transbordando mágoa, dúvida, culpa, raiva, exaustão emocional. Você nem sabe de onde veio. O que aconteceu aqui? Não sei. Mas é porque todo dia vem minando aquilo. E aí, psicologicamente falando, isso acontece porque o nosso sistema de apego e o nosso cérebro social falando, né, eles não foram feitos para detectar imediatamente esse tipo de ameaça sutil. Ele reage muito bem a uma ameaça direta, grito, humilhação, briga, mas quando a violência é passiva, indireta, disfarçada de preocupação, de sinceridade ou até mesmo de brincadeira, o nosso cérebro emocional ele entra numa confusão. E é exatamente por isso que hoje eu quero trazer alguns tipos de amizade que pode sim estar minando a tua saúde mental e emocional. Primeiro tipo que eu separei é terrível de conviver, porém é muito difícil de identificar. Eu tô falando daquela amiga que compete com a gente disfarçadamente. E esse tipo de relação, ela é uma das mais desgastantes emocionalmente, porque ela é muito traiçoeira. Porque muitas vezes ela se disfarça de amizade verdadeira. Só que por trás daquela máscara da cumplicidade, existe uma competição que é silenciosa, que é velada, que bota você para duvidar de si mesma o tempo todo. Deixa eu te dar um exemplo prático para você entender do que eu estou falando. Sei lá, você compartilha: nossa, passei no processo seletivo da minha empresa. E ela responde coisas do tipo: ah, mas fulana, Gracinha, conseguiu isso antes, né? Ela falou que nem é tão difícil assim passar nesse processo. E aí você fica pensando, você não sabe explicar, mas você sente que, caramba, talvez não tenha sido tão boa essa minha aprovação, não seja nada uau. Você sai daquela conversa menor do que você entrou. Querida, eu vou te dar uma informação muito importante. Tem um estudo publicado fora do Brasil que diz que a inveja é uma das emoções mais negadas e subnotificadas entre mulheres, justamente porque ela fere o ideal cultural de amizade feminina solidária. Só que negar não é o mesmo que não sentir. Enquanto essa emoção ela não é reconhecida pelas mulheres, eu sinto inveja, ela acaba aparecendo de uma forma mais indireta. Ela aparece com desdém, com sarcasmo, com crítica velada e até com sabotagens sutis, tá?
E talvez você esteja sendo vítima disso e ainda não se deu conta. Mas, se enquanto eu fui falando aqui, você foi se reconhecendo, foi reconhecendo uma amiga que tem essas características, eu vou te dar algumas estratégias para você proteger a tua saúde mental enquanto você lida com ela. Primeira estratégia, distância emocional inteligente. Essa estratégia ela é ótima porque ela não vai exigir que você briga, não vai exigir que você faça um corte radical ou alguma explicação. Ela só exige que você tenha consciência, intenção e limite interno. O que você vai fazer? Reduzir o nível de exposição emocional. Para de entregar a sua alma inteira. Compartilhe uma conquista pequena e observa a reação. Faz esse teste. Se você perceber que o velho padrão de crítica sutil, de competição disfarçada apareceu, registra isso como um dado emocional, não como uma falha tua. Tudo bem? Segunda estratégia, cria uma fronteira invisível. Você não precisa dizer, eu vou me afastar de você que você é invejosa e competitiva. Não, mas você pode internamente decretar. Essa pessoa não tem mais acesso ao meu entusiasmo. Essa pessoa não tem acesso mais aos meus sentimentos bons, tá? Isso é inteligência emocional aplicada. Mais uma, desativa a expectativa de acolhimento, né? Porque o que mais nos machuca nesse vínculo é ficar esperando que a pessoa vá comemorar com você. Internaliza o seguinte, nem todo mundo vai te aplaudir e tá tudo bem. O mais importante é que você se sustente dentro do seu palco, tá? Agora eu vou te dar uma dica de mulher para mulher. Para de dividir a tua luz com quem não sabe admirar teu brilho, tá? Bom, o segundo tipo de amizade tóxica sutil é a amiga que só te procura quando ela precisa. Esse tipo de relação é muito traiçoeira, ela é muito invalidante e, no geral, ela afeta a conexão verdadeira. E não é visto logo de cara, mas com o tempo você percebe que você só é lembrada quando a pessoa está em crise, quando a pessoa está com problema, quando a pessoa quer conselho, ajuda, colo, dinheiro, tempo, ouvido. No início, eu sei que você vai atender, porque você é empática, porque você tem um coração grande, você tem aquele desejo de ser uma boa amiga, de estar presente. Mas, depois de um tempo, eu sei que você vai se dar conta de que você é ouvida, mas você não é escutada. Você está sempre disponível, mas você não é valorizada. Você se entrega, mas você não recebe. Outro dia eu estava aqui conversando com uma paciente minha e ela me disse o seguinte: eu tenho uma amiga que toda vez que eu ligo para ela só para conversar, ela não pode, ela está sempre muito ocupada, mas quando ela está mal, parece que eu sou a única que pode salvar ela. É uma urgência, é uma necessidade gigante. E ela me contou que no início ela achava que era por acaso, só que depois ela percebeu que essa amizade era muito baseada na carência e na utilidade, e não na reciprocidade. É um problema ter relação assim. E o maior problema que como psicóloga eu enxergo é que ativa uma dor gigante na minha paciente, talvez em você também. A dor de sentir que seu valor está condicionado à sua capacidade de resolver problema do outro, tá? Essa percepção ativa esquema de autossacrifício, esquema de não merecimento, que é muito comum, que são esquemas comuns em quem cresce ouvindo que precisa cuidar do outro para ser amada. Ou seja, tende a ser uma amizade que potencializa teus traumas de infância. Entende o poder disso? Tem uma estratégia que eu ensino muito aqui no consultório, principalmente para mulheres que têm esse histórico de vínculo condicionado a cuidado, que é a regra da reciprocidade consciente. Não é sobre cortar a pessoa da tua vida, é sobre realocar a pessoa dentro da sua vida. Por quê? Quando você percebe que alguém só te procura quando precisa, a sua missão não é confrontar essa pessoa de forma dura. A tua missão é regular o quanto essa pessoa vai acessar de você. Querida, estabeleça limites de entrega. Quando essa amiga te procurar, e ela só procura nos momentos de crise, antes de responder a ela, se pergunta o seguinte: eu tenho energia emocional para isso agora? E se a resposta for não, tá tudo bem dizer: amiga, eu queria muito te ouvir com calma, mas hoje eu não tô bem para isso. Pode ser no outro dia? E vou te falar, isso não é vingança. Isso é sobre você entender que a tua energia não é infinita e que os seus valores principais no relacionamento é reciprocidade e ponto, tá?
Vamos para o terceiro tipo de amizade, que é um dos mais difíceis da gente identificar, que é a amiga que te critica para o seu bem. Vou te falar uma coisa, esse tipo é muito difícil de identificar, principalmente quem cresceu em lar onde o amor vinha junto com a crítica, o julgamento vinha sempre, a correção constante, tá? Eu mesma já caí nesse tipo de relação, sabe? E eu vim de um lar que ouvia muita crítica sobre quem eu era. Na verdade, era crítica sobre o que eu dizia, como eu me comportava, como eu me vestia, até sobre o que eu pensava, eu era criticada. E quando você cresce nesse tipo de ambiente, o teu cérebro começa a naturalizar a crítica como forma de afeto, né? E aí você passa a confundir amor com conserto. Você começa a achar que quem aponta os seus defeitos está tentando te ajudar. Você começa a achar que ser corrigida é ser cuidada. E foi aí que agora, tá? Na vida adulta, eu me vi dentro de uma amizade que parecia ser muito próxima, muito sincera, muito leal, mas que na verdade me deixava cada vez mais encolhida. Ela era uma amiga que ela tinha sempre uma crítica muito pronta. Você fala alto demais, esse seu jeito não combina com a psicóloga, você posta muito nas redes, será que você tá querendo aparecer? E ela sempre dizia, amiga, só minha opinião, tá? Eu falo porque eu quero o teu bem. No começo, eu engolia tudo achando que ela estava me protegendo. Mas, depois de um tempo, eu comecei a sentir que eu não estava sendo protegida coisa nenhuma. Era o ego dela que estava sendo alimentado. E aí um dia eu parei para escrever sobre aquilo, me caiu uma ficha. Eu tive um insight bem bacana. Eu entendi que ela não queria que eu melhorasse. Ela queria que eu me encaixasse no padrão dela, que era muito mais reservado e tá tudo bem, só que eu não sou essa pessoa. E foi aí que eu percebi que todas as vezes que eu brilhava um pouquinho mais, que eu ousava me posicionar, que eu me afirmava, ela vinha com uma crítica muito disfarçada de cuidado. E chegou um dia que pra mim foi assim, né? Eu tava com uma roupa bem colorida, me sentindo super bem, e ela perguntou, amiga, onde que é o baile de carnaval? Eu já não gostei do tom, sabe? Mas, apesar dela ter dito de uma forma muito sutil, ela disse assim, eu só tô te falando que eu sou sua amiga, mas essa sua roupa não convida com você hoje. Ali eu entendi e ficou muito claro pra mim que, na verdade, era a minha liberdade que não combinava com o controle dela, que ela sempre precisava exercer esse controle para se sentir superior. E aí eu quero te colocar para pensar, me conta, você já conviveu com alguma dessas pessoas que eu te falei? Se sim, você entendeu como é difícil, né? Só que tudo na vida tem solução. E para lidar com isso, eu também desenvolvi algumas estratégias e uma delas é a intervenção suave, mas firme. E assim, querida, você não precisa bater de frente nem causar um rompimento total, porque isso seria o 80 da questão, né? 8 ou 80. Não é para poder arrumar uma confusão. Mas você precisa deixar claro que existe um limite entre liberdade e invasão emocional. E aí você pode usar frases do tipo, amiga, eu sei o quanto você se importa, mas quando você fala assim, eu me sinto diminuída. Outra intervenção bacana. Querida, eu entendo que é a tua opinião, mas no momento eu não estou precisando de crítica. Eu só queria compartilhar uma coisa que eu estou me sentindo bem. Outra, eu prefiro ouvir coisas que me ajudem a crescer e não a me apagar. Querida, essas frases elas não atacam, mas elas reposicionam você como alguém que se vê com valor. Elas são como cercas emocionais que dizem, aqui não, sabe? Faz e depois você me conta, porque eu tenho certeza que você vai conseguir colocar limites emocional nesse povo. Agora, querida, eu sei que talvez você tenha identificado mais de um tipo de pessoas assim ao seu redor e tá tudo bem, desde que você entenda que às vezes você não pode escolher com quem você se relaciona, mas você pode se proteger e se priorizar. E se dentro aqui desse vídeo você percebeu que você está tolerando muitas relações que drenam a tua energia, talvez seja a hora de você se enxergar com mais valor, porque não é normal. Você conviveu o tempo todo com essas amizades que estão te secando ao invés de te nutrir. Exatamente por isso agora eu vou te indicar o meu psicodesafio Sua Autoestima no Topo. Nele você vai encontrar um passo a passo para reconstruir a tua autoestima, se posicionar com segurança nesses relacionamentos tóxicos. Eu gosto muito dele, de verdade, eu considero ele um ótimo curso
desenvolvimento pessoal, porque eu trago muita técnica, muita estratégia da psicologia para te ajudar a perceber o teu valor como mulher e como pessoa. A ideia é que você saia dele conseguindo superar os traumas que deram origem à tua baixa autoestima, rever verdades que não são suas e que foram projetadas pelo outro sobre você. Lá, nesse passo a passo, eu vou te ajudar a criar diálogos internos mais saudáveis, se tratar como a sua melhor amiga. A ideia é sair dele vivendo uma vida que faça muito sentido para você, inclusive com pessoas que façam sentido para você. Literalmente é o curso que eu gostaria de ter recebido lá atrás, quando eu ainda não conseguia pagar para psicoterapia, mas eu já tinha entendido que eu precisava começar de algum lugar, tá? Vou deixar o link dele aqui embaixo, eu tenho certeza que ele vai te ajudar e muito. Agora me conta uma coisa aqui, esse vídeo ele fez sentido para você? Se sim, você já curte para o algoritmo saber, porque todas as vezes que você curte, o algoritmo entende que esse é um conteúdo importante e mostra ele para o maior número de mulheres. E se esse é o teu primeiro vídeo aqui no canal, se inscreve, porque todos os dias eu tô aqui trazendo conteúdo que vão te desenvolver como mulher e como pessoa. Um beijo no teu coração, até o próximo vídeo.